Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje iniciando aí essa live. Vou chamar agora a nossa convidada. Oi, Oi, tudo tudo bem, bem? doutora? Tarde, tudo bem, você? Tudo bem. Primeiramente, eu gostaria de agradecê-la por aceitar esse convite. Acho que vai ser uma Imagina, troca muito bacana. vai, com certeza. E, e de início, eu queria comentar um pouquinho a respeito da empatia com o paciente, né? Que acho que é algo super Sim, importante, tanto, né, para a nutrição quanto para a odontologia também. Então, até o que eu gostaria de comentar nesse início é a empatia que o profissional precisa ter, né, para atender esse paciente, e principalmente quando esse paciente é uma criança, sim, né? com certeza. Então, assim, eu sou paciente da doutora Ana, né? E eu acho muito bacana porque ela tem uma super paciência, ela explica, ela conversa, né? Então, assim, talvez até aí muitos adultos também tiveram na infância algum problema com algum dentista, ficaram traumatizados. E aí agora tem aquele receio de procurar dentista, né? Às vezes sabe que é preciso, mas ai, que chato, ai, não sei o quê, né? Sim, Então, eu acho que assim como a alimentação, a gente tem que cuidar desde a infância para que ele cresça um adulto saudável, né? com A certeza. gente também tem que cuidar dessa criança ao visitar no dentista, né? Para que ele não fique com aquele medo, né? Com E realmente quando ficar adulto queira procurar um dentista, vá tranquilo, né? Tem sim, muitas crianças assim que já chegam com algum medo de algum outro profissional. sim. Assim, na maioria dos casos das crianças que eu atendo, algumas vêm com trauma, mas é nada muito pesado, assim. Normalmente quem tem mais trauma são os pais mesmo, sabe? Então eles acabam tendo mais receio de levar a criança. Você vê que às vezes quando você faz um atendimento com o pai dentro do consultório, a criança colabora menos, porque eles acabam tendo medo. Pelo medo que eles têm medo que a criança vá no dentista também. Mas por isso que é importante Uhum, tratar desde cedo, né? Para os uhum, pais e para as crianças entenderem que o atendimento odontológico, ele não precisa ser uma coisa traumática, ele pode muito bem sim. ser uma coisa preventiva, legal, divertida, que a criança vai lá, sai sempre com um brinquedinho e daí gosta de voltar, gosta do dentista, né? Então isso é muito importante. Você, além de conseguir passar isso para os pais, de que tudo bem, você pode ter tido algumas experiências traumáticas, porque é normal, né? Antigamente a odontologia era outra, hoje em dia a odontologia é muito mais preventiva, né? A gente não quer só restaurar dente, a gente quer que vocês não tenham nenhuma cárie. Por isso que é tão importante falar de prevenção com os pais, para que eles possam passar isso para a criança desde pequenininhos, né? Mas Uhum. se a criança É, ela vai desde o começo, ela acaba sendo mais colaborativa também, sabe? uhum. É normal. É, igual a Louise falou aqui, que a criança acaba absorvendo o medo do pai, é isso mesmo, né? Sim, Se o pai às vezes já tem aquele trauma de dentista, já fica com medo, às ele vezes leva, tem que levar e fica postergando, né? às vezes espera até a criança sentir dor para levar, né? Sabe que precisa levar, mas ai, tem uma carizinha ali, não deu nada. Aí quando a criança reclama de dor, daí acaba levando, daí vai ser uma experiência mais traumática, né? Por isso que eu sempre falo Sim, até para você nas consultas da importância da prevenção, passar fio dental e tudo mais, né? Porque a melhor coisa é hum, você ter que ir no dentista a cada 6 meses só fazer uma limpeza. É melhor pra gente, é melhor pra vocês, com certeza. sim, sim, verdade. E até queria comentar, porque quando eu era pré-adolescente, eu tive que usar aparelho por muito tempo. Sim. E foi uma experiência bem traumática também, mesmo na adolescência, né? Uhum. É, por conta que eu sabia que aquele dia da consulta ia ser horrível, porque ele ia me xingar, porque ele ia brigar comigo, porque ele já não dizia nem oi, tudo bem, ele já, eu não acredito que você quebrou de novo, né? Sim, Então, o bracket, né? Então, sempre era uma experiência traumática, e tanto que depois que eu tirei o aparelho, eu nunca mais fui no dentista, sim. né? Então, aí a gente teve alguns probleminhas. Então, Normal. para ver como que, acho que todo mundo aí, né, que tá na live, se alguém se identificar nesse sentido, comenta aqui com a gente pra gente, né, discutir um pouco Sim. mais. Mas Pode mandar. sobre essa importância de levar desde cedo.
Sim. Podem mandar perguntas. Deixem, por favor, um coraçãozinho aí embaixo na live para que o Instagram entenda que essa live é legal e repasse para outras pessoas, tá bom? Doutora, a gente teve algumas perguntinhas aqui. Tá. A primeira delas é com que idade a gente deve levar a criança para a primeira consulta? Então, a criança, o ideal é que você leve ela para a primeira consulta depois que ela tem uns 4 dentinhos, assim, os dentinhos da frente, mas não vai ser uma consulta de intervenção. Vai ser uma consulta para a gente explicar para os pais que os dentinhos nasceram, como que usa pasta, qual pasta usar, né? A gente explica também da importância de escovar o dente com mais assim, às vezes os pais nem escovam o dentinho quando é de leite porque acha que é de leite, então vai cair, vai né? cair, não tem problema, né? Então, assim, a partir do momento que a criança começa a ter os primeiros dentinhos, os 4, porque ele ainda é muito pequenininho, não vai ser vai ser assim, para a criança conhecer o consultório e para os pais tirarem principalmente as dúvidas deles, né? Em relação a tudo que vai começar a acontecer agora na boca da criança. Mas de intervenção mesmo, a partir, acho que dos 2 anos, 3 anos, a gente consegue fazer uma intervenção na criança se necessário. Antes disso, começa a ser um pouco mais difícil. Por isso que às vezes é importante levar antes dos 2 aninhos para ele se habituar com o consultório, mas não para fazer alguma intervenção, sabe? E nessa época, quando começa a sair os dentinhos, a gente já deve começar a fazer a escovação. Sim. A partir do momento que sai o primeiro dentinho na boca da criança, você já pode começar a escovar com pasta com flúor, tá? Tem pasta para criança, tem aquela Tandy, tem a Malvatrix, que também é uma opção. Elas são pastas que têm flúor e tem um gostinho mais agradável para criança. O que é muito importante é os pais conseguirem medir e ver se a criança tá cuspindo, né? Porque nessa fase, a criança começa a nascer, os dentinhos têm 6 meses, 8 meses. Então, assim, eles precisam colocar muito, muito pouco mesmo, assim, como se fosse meio grão de arroz cru de pasta e tentar tirar toda aquela pasta que ficou na boca da criança, sabe? Para eles não engolirem e não causar aquela doença fluorose. E até a questão que você falou da pasta com flúor. Até eu acreditava que tinha que ser pasta sem flúor. Então já deve iniciar com a com flúor mesmo. Não tem problema se engolir. Então, por isso que tem que colocar uma quantidade muito pequena, caso a criança engula. Mas o ideal é que seja com flúor, porque a partir dos 6 meses já começa a introdução alimentar. E dependendo dos pais, quando eles não têm muita informação, tem gente que introduz refrigerante, tem gente que introduz tudo que o pai come, ele acaba dando para a criança, porque ele acha que tudo bem, né? Então, por esse motivo, o flúor é tão importante, porque ele previne cárie, né? O flúor, ele ajuda muito na prevenção de cárie mesmo, assim, para as crianças. Então, por isso que é tão importante. A pasta de adulto pode ser usada também, mas a de criança é mais fácil, para a criança aceitar mesmo, sabe? Por conta do gosto, né? Gosto, Mas assim, uma coisa que é bem importante, às vezes, que os pais reclamam para mim, eu tentei começar a escovar, mas ele não deixa, ele reclama. Lógico, é uma coisa que você tem que acabar tendo muita paciência com a criança, porque pensa, é alguma coisa entrando na sua boca, você não sabe o que é, você não conhece, você não entende, né? Então, por isso que às vezes é bom para as mamães que estão grávidas fazerem uma ida ao dentista para tirar as dúvidas, porque o que eu normalmente indico para as minhas pacientes é começar a fazer uma limpeza com gaze molhada, em soro fisiológico ou água filtrada na boquinha do bebê desde o dia que ele nasceu, para ele se acostumar com a introdução da escovação posteriormente, sabe? Não é que precisa limpar a boca da criança necessariamente, mas é só para ela acostumar com essa introdução da escova depois. E até acho que é legal esse início para conversar junto com o dentista, a criança entender a importância de escovar os dentes, né? Que é a mesma questão da comida, né? Às vezes você quer que a criança coma tudo que tem no prato, mas não é, às vezes, algum alimento que ela está familiarizada, ela não sabe o gosto que tem, né? Já fica com aquele receio de comer.
Então tem que ser aos poucos, né? Tem que ir acostumando aos poucos para não ficar traumático também ela odiar escovar os dentes, Sim, né? sim, com certeza. Outra pergunta até que fizeram aqui, doutora, aqui na live, foi a respeito do fio dental. Quando que deve começar a usar o fio dental com a criança? O uso do fio dental é a mesma coisa que o uso da escova, né? A partir dos primeiros dentinhos que a criança tem, normalmente os dentinhos da criança eles são separados, principalmente os da frente que acabam nascendo, sabe? Mas o uso do fio dental é para ser um momento assim de mostrar para a criança que aquilo é normal, para ela ir criando o hábito. É igual a alimentação. Não necessariamente ela precisa passar o fio dental, porque se ela não passar naqueles 2 dentinhos da frente que acabou de nascer, né, ela vai ter cara ali. Não é isso. É tudo sobre criar o hábito. Às vezes sentar a criança e falar, olha, a mamãe vai passar também, agora deixa a mamãe passar em você, né? É tudo para criar o hábito para depois, quando a criança tiver 2 aninhos e ela começar a ter suas vontades verdadeiras do que ela quer e não quer fazer, ela já vai saber que desde que ela tinha 8 meses, 9 meses, a mãe já fazia aquilo. Então, acho que tá tudo bem começar a fazer agora que eu já tenho minhas próprias vontades, sabe? Então, não tá muito ligado em necessariamente ela vai ter cárie nos dentes se não passar com 8 meses de idade o fio dental. Não é isso, né? Tá muito mais ligado à introdução do hábito na criança. Igual a alimentação, né? Igual a gente, às vezes, eu tenho algumas tias que, tem bebê, daí tem dó, coloca açúcar no suco porque tem dó. Mas a criança não sabe, né, que existe o açúcar. Ela não conhece o açúcar ainda, né? É o hábito que você tá criando nela. Então, é tudo de hábito, sabe? Mas os dentes... E uma coisa que eu sempre comento... Os dentinhos de trás é a parte mais importante de começar a passar o fio dental, quando eles começam a ter os molarzinhos. Assim, se for para escolher um momento, se você não conseguir começar antes, quando tiver um molarzinho, tem que começar a passar. Entendi. E aí, com que idade já a criança pode passar o fio dental sozinha? O pai deve passar primeiro, depois deixa a criança passar sozinho? Sim, sim. Isso tudo tem que ser um momento bom, né, para a criança, um momento de descontração, né? Não necessariamente de dever, de briga, né? Um momento de descontração. Mas assim, isso tudo depende muito da maturidade da criança, sabe? Tem muitos pais que vão no consultório com criança de 9, 10, até 11 anos, e daí eu falo, olha, a escovação não tá legal, precisa melhorar, né? 11 anos, os pais às vezes já veem eles como adultos, mas na verdade eles não são. E daí o pai briga porque, viu, tinha que escovar melhor. Mas eles ainda são crianças, então eles ainda precisam de supervisão. Então, assim, a partir do momento em que você percebe que a criança tá fazendo aquilo sozinho, pode ser com 7, pode ser com 8 anos, né? A partir mais ou menos dessa idade, eles já começam a ter mais autonomia para fazer as coisas sozinhos. Mas eu sempre digo, até 9 anos, a criança sempre vai precisar de uma supervisão, meio não você fazendo necessariamente, mas com os pais dando uma checada depois, ver se ele passou mesmo, sabe? Mas a partir dos 6, 7 anos, eles já conseguem ter alguma autonomia. Mas não quer dizer que o pai tem que parar totalmente a supervisão, porque depende da maturidade da criança, sabe? Tudo muito individual na odontologia, né? Sim, assim como a nutrição também, né? É uma coisa que eu sempre comento com os pais, assim, a respeito de fazer as coisas junto com a criança, né? Acho que quando você demonstra ali o exemplo, né? Por exemplo, às vezes o pai chega e fala, ai, meu filho não come fruta. Mas e o pai come fruta, né? Então, querendo ou não, a criança se espelha naquele adulto que tá ali para tomar também as iniciativas dele, né? Se o pai não come fruta, por que eu vou comer, né? Então, sempre usar como exemplo, né? Às vezes chama o filho para escovar os dentes junto, passa ali o fio dental, né? Faz uma brincadeirinha, procura alguma musiquinha, para realmente se tornar uma coisa gostosa, né? E não aqui, ai, que saco, tem que escovar os dentes, assim, aquela briga, né? Realmente. Sim, eu sempre falo. Quando eu era criança, minha mãe sempre me levou no dentista. Então, às vezes, a minha tata da época, né, que era a pessoa que me cuidava, ela falava, ai, tô com uma preguiça hoje, vamos dormir sem escovar o dente? Pra ver o que eu fazia. E eu sempre chorava, todas as vezes. Tipo, eu não vou dormir sem escovar o dente.
Então, é um hábito que você cria na criança mesmo. E É depois hábito. que ela cria, ela vai até brigar com você quando você não escovar, sabe? É muito gostoso no final. Até a criança vai falar assim, nossa, mamãe, você não vai escovar os dentes hoje? Sim, Né? Então é bem bacana. Realmente é o loop do hábito, né? Depois que você cria aquele hábito, é automático, sim, né? com Comer, certeza. escovar os dentes, comer, escovar os dentes. Sim. E qual a importância dos pais nesse acompanhamento, né? Que a gente já comentou aqui, que tinha sido uma das perguntas. E outra pergunta que mandaram aqui no Instagram foi: quanto tempo depois de comer devemos escovar os dentes? Olha, eu sempre digo que imediatamente, né? Existem alguns estudos que falam que o ideal é que você espere de 30 a 40 minutos para você escovar o dente, porque esse é o tempo que a nossa saliva leva para recuperar todos os sais minerais que ela perdeu durante a alimentação. Mas eu sempre falo, não tem desde que você escove, claro, não tem um tempo que eu vou te dizer assim, Naomi, você tem que escovar 15 minutos depois. Se você não tem 15 minutos depois do seu almoço, né? Então, se você puder escovar imediatamente, melhor. E também isso daí já previne manchamento dos dentes, deixa o dente mais branquinho, né? Mas pode ser logo depois, não tem problema nenhum. Você não vai ter cárie por Uhum, escovar logo depois. sim. E outra perguntinha que enviaram foi a respeito do consumo do açúcar associado à cárie, né? Algo bem importante aí para a gente conversar também. Muitos pais às vezes acham, isso é um docinho, não dá nada, e aquele docinho vai virando rotineiro, né? A criança também se acostuma a ter aquele docinho depois do almoço, e aí não escova os dentes imediatamente, Sim, né? com certeza. Assim, o açúcar, ele tá totalmente ligado ao aparecimento de cárie. Então, eu sempre falo para os papais que chegam lá no consultório. Se a criança não comer açúcar, tiver uma alimentação super saudável e não escovar o dente, provavelmente ela não vai ter cárie. Ela pode ter acúmulo de placa, ela pode ter tártaro, mas cárie é muito raro ela ter. Muito raro mesmo. Por quê? Como que é o ciclo que acontece para começar a aparecer a cárie? Toda vez que a gente come, o pH da nossa saliva muda, né? E ela demora mais ou menos 40 minutos para recuperar esse pH para voltar para um pH neutro normal. Quando você come doce, o pH demora um pouquinho mais para voltar ao normal, mas ele volta. Qual que é o problema do doce? É a frequência que você come ele durante o dia e não escova depois. Por exemplo, a criança almoçou e tomou um suco de caixinha, que já tem bastante açúcar. Tudo bem. E não escovou o dente depois, tudo bem. Qual que é o problema? É daqui 40 minutos, quando o dente dela tá quase se recuperando daquele ataque, né, que teve do doce, come uma bala. Daí não escova também. Aí, deu mais uma hora, mais ou menos, leite com Nescau. Então, assim, é essa frequência que faz com que as crianças comecem a ter cárie muito cedo. Lógico, juntamente com a falta de escovação e a falta de flúor na cavidade bucal. Mas, principalmente, é a frequência que a criança come o doce, né? E, por exemplo, tomou o mamá e foi dormir, não escovou. Então, assim, vai ficar 8 horas ali paradinho. A gente diminui a saliva também enquanto dorme, que a saliva ajuda a limpar os dentes. Então, é bem importante para os papais, toda vez que derem algum doce para a criança, fazerem elas escovarem depois. Ou pelo menos não escovou, mas não dá uma coisa logo depois, né? Você já deve ter falado bastante sobre isso aqui, né? Sobre que não é suco de caixinha também tem açúcar, que várias coisas que as crianças acabam comendo no dia a dia que a gente acha que não tem açúcar, mas na verdade tem. Uhum. Suco de pacotinho, né? Acha que é de fruta, né? Só Sim, que tem uma grande quantidade de açúcar, bolacha recheada. sim, com certeza. Então, assim, a frequência que a criança usa o açúcar é muito importante também, né? Mas é claro, se puder evitar ao máximo de dar açúcar para a criança, tanto para a saúde dos dentes dela, quanto para a saúde geral, né? Porque todo mundo sabe que o açúcar não é como se você não pudesse dar um chocolate de vez em quando, né, para o seu filho, ou uma bala de vez em quando. Mas o problema é a frequência que você faz isso.
E é isso que realmente vai gerar a cárie. A frequência do açúcar, porque ela está diretamente ligada, e o tempo, principalmente não escovar antes de dormir. Isso também causa bastante cárie. Aquelas cáries que a gente vê na parte da frente, dos dentinhos da criança, tá bem ligado ao consumo do mamar e dormir, ou mamada no meio da noite. Isso é uma coisa que eu sei que é muito difícil para as mães conseguirem abolir, porque você tá cansada, né? A criança às vezes não colabora. Mas é uma coisa que, assim, mais pra frente vai te poupar tempo e dinheiro, com certeza. Né? Se você conseguir evitar. Uhum. Sim. E já teve algum pai até que perguntou alguma coisa relacionada do consumo de fruta com açúcar, porque às vezes tem gente que acaba relacionando, né? Porque a fruta tem a frutose natural, né? O açúcar natural. E às vezes tem pai que tem medo de dar fruta, porque, nossa, tem açúcar. Então, já teve algum pai que chegou com algum questionamento desse? Não, não, nunca tive nenhum pai que teve medo de dar fruta por causa disso. Mas eles ficam sempre muito surpresos em, por exemplo, falar que suco de saquinho não pode, né? Eu não dou refrigerante, eu dou só suco de saquinho. Eu já ouvi bastante, que eles realmente não entendem o que tem açúcar e o que não tem dentro da alimentação. Tanto mel, por exemplo. Mel é uma coisa que tem tanto poder cariogênico quanto o açúcar. Então, assim, não vou dar um chazinho com mel e deixar ela dormir que tá tudo bem. Não, é como se eu tivesse colocado açúcar lá dentro, né? É a mesma coisa. Uhum. Entendi. Até só para deixar bem claro, né, o açúcar que é presente nas frutas é totalmente diferente do açúcar que está na indústria, né? E as frutas e verduras têm bastante fibras, bastante vitaminas que ajudam na saúde geral do organismo da criança, né? E vai também prevenir para que nessa questão da formação das cáries também. Sim, com certeza. Outra, outra perguntinha que teve aqui é o uso de medicamento associado à cárie. Sim. Isso é uma coisa que a gente ouve bastante no consultório. A criança tem muita cárie, tem problema no dente porque tomou antibiótico quando era pequeno, né? Então, assim, existem alguns medicamentos que sim podem aumentar o consumo, o aparecimento de cáries, mas esses medicamentos são xaropes. Sabe, xarope para garganta, para tosse? Esses são os únicos medicamentos que podem prejudicar o dente da criança de alguma forma, né? Porque normalmente você dá e acaba não escovando o dente da criança mesmo. Você nem associa que um xarope tem açúcar, né? Você esquece isso e tá tudo bem. Então, assim, não existe nenhuma ligação com o aparecimento de cárie ou o dente não ser bom da criança com os medicamentos. O único caso que acontece é os xaropes, realmente. Se a criança toma muito xarope quando é pequena, tem muito problema respiratório e a mãe não escova o dente depois do uso do xarope, às vezes dá o xarope e bota para dormir, aí a criança pode acabar tendo muitas cáries. Mas nenhum outro medicamento pode causar isso. Tem um único antibiótico que existe hoje, que é a tetraciclina, que é um antibiótico que era usado muito há 40 anos atrás, mais ou menos, e que daí, às vezes, quando a mãe tomava durante a gravidez a tetraciclina, a criança podia nascer com um dente ou outro com alguns problemas no esmalte, que é a parte de fora do dente que a gente enxerga, né? Mas hoje em dia, como já se conhece isso tudo, os médicos não prescrevem tetraciclina para grávidas, nem para crianças. Então, esse é meio que um mito popular que ficou porque antigamente isso realmente acontecia, sabe? Mas, tirando a tetraciclina, que é um medicamento que pode prejudicar os dentes durante a gravidez, se a mãe toma durante a gravidez, e o xarope, não existe nenhuma ligação entre medicamento e aparecimento de cárie, assim, ou problema nos dentes, sabe? Uhum. Só esses dois E casos. até a gente falou aqui da questão da escolha do creme dental, mas eu acabei não perguntando da escova, né? Tem alguma escova específica? Porque quando a gente vai no mercado, por exemplo, tem aquelas escovas extra macia, média, dura. Sim. Para criança, qual que é melhor escolher? Ou até mesmo o produto, né? Tem alguma diferença? Ou vai meio do perfil do que a pessoa gosta? Ó, o ideal, a escova ideal é sempre a escova que tem mais cerdas possíveis, porque elas vão ajudar na hora de tirar o biofilme,
né? Cabeça, a menor cabeça que você encontrar e extra macia sempre. As pessoas acabam achando que uma escova mais dura vai ajudar na hora de limpar, mas a escova mais dura, ela existe ainda no mercado para pacientes que usam dentadura, coisas assim, daí eles precisam de uma escova mais dura. Mas para o dente, extra macia é sempre a melhor opção, porque ela não risca esmalte e não causa retração gengival. Isso no caso de adulto, né? Criança, as escovas das crianças normalmente são muito parecidas, né? Mas se você puder escolher dentro daquelas que tem dentro da prateleira do mercado, a que você encontrar com a menor cabeça e escrito extra macia, sempre vai ser melhor, porque não vai machucar a criança e vai não machucar a gengiva também. Ela vai sentir. Criança normalmente tem mania de morder a escova, né? Então também, para não machucar mesmo ela quando ela está introduzindo a escova, a escovação, melhor é sempre cabeça pequena e extra macia. Tem hoje, a que era a The Must, assim, era aquela Cura Prox, sabe? É aquela marca suíça. Mas hoje em dia já tem várias escovas com marcas mais acessíveis e com as características bem parecidas da Cura Prox. Eu já te mostrei algumas até, né, no consultório. Já sim. E até a questão da troca da escova, né? De quanto em quanto tempo a gente deve trocar a escova, porque até particularmente eu mesmo, antes de conversar com a doutora, eu lembro que eu trocava a escova só quando a né, tava feia já o negócio. E aí depois conversando com a doutora, ela falou, não, não é bem assim, né? Então só para esclarecer para o pessoal, porque acho que é uma dúvida que às vezes a maioria acaba cometendo esse erro, né? Sim. Ó, a troca da escova, ela deve acontecer entre 3 e 4 meses. Mais ou menos esse tempo. Normalmente a gente sempre fala de 3 em 3 meses, mas se chegar a 4 meses não tem problema nenhum. O importante é você observar sempre a sua escova. A partir do momento que ela começa a abrir um pouquinho as cerdas, não é ficar toda aberta, né? É abrir um pouquinho as cerdas, ela já tá na hora de trocar, ela já não tá sendo mais tão eficaz e ela pode estar machucando a sua gengiva, né? E uma coisa que é muito importante, principalmente agora que a gente tá no coronavírus, toda vez que você tiver um resfriado, é muito importante trocar a escova. Qualquer tipo de resfriado. Porque o nosso nariz e a nossa boca, eles são todos muito perto. E tem muita ligação ali por causa da garganta. Então, todas as bactérias que tiverem no nariz, elas acabam indo para a boca. E a escova acaba sendo um reservatório delas. Então, toda vez que você tiver um resfriado, é muito importante trocar a sua escova depois também. Que bacana. E até uma curiosidade a respeito de que as crianças devem escovar os dentes com bolinha, né? No movimento bolinha, e o adulto, movimento pazinha, isso, né? É como se fosse uma vassourinha. Sempre da gengiva pro dentro. E a partir de que idade que tem que começar a escovar como vassourinha? A gente normalmente fala a partir dos 9 anos, tá? A partir do momento que a criança começa a ter um pouco mais de coordenação motora para fazer aquilo, né? Você vai perceber, entre 8, 9, 10 anos a criança já tem coordenação motora o suficiente para não precisar mais fazer bolinha e começar a fazer a vassourinha, que é o jeito que limpa melhor e evita ter retração gengival. E até, eu não sei o restante do pessoal, mas, por exemplo, eu lembro quando eu era criança, às vezes ia na casa da avó, não tinha uma escova lá, e a avó passava o creme dental, né, no dedo e fala, escova com o dedo, né? Isso, de alguma maneira, é eficaz? Acaba prejudicando ou como que é? Não, é eficaz porque você está colocando flúor dentro da cavidade bucal da criança, né? Então, entre não passar nada e você fazer um bochecho bem feito com água que acaba dando uma desorganizada no biofilme, você não vai conseguir tirar o biofilme do dente, como a escova faz. Mas você dando uma desorganizada dele mais ou menos de um dia e colocando um pouco de flúor ali para o seu dente conseguir segurar um pouquinho mais aquele pH, né, que acontece enquanto a gente come, aquela mudança de pH, tá ótimo. Melhor fazer isso do que não fazer nada, com certeza. Lógico, não pode fazer isso 2 semanas, né? Mas de um dia para o outro, 2 dias, não tem problema nenhum. O Vini falou que passa Bombril. Não passa Tadinha Bombril, da não. criança. Risco o dente.
É. E a primeira limpeza? Com que idade a criança deve fazer a primeira limpeza nos dentes? A partir do momento que ela já tem todos os dentinhos na boca, já pode fazer, tá? Isso vai acontecer mais ou menos com 2 anos, 2 anos e meio. 1 ano e meio a 2 anos e meio é o tempo que leva para a criança ter todos os dentinhos na boca. A partir desse momento, ela já pode ir no dentista para fazer uma primeira intervenção, né? Não necessariamente a gente vai fazer a limpeza na primeira vez que a criança for no consultório. Mas a partir do momento que ela já tem todos os dentinhos na boca, já pode começar a fazer intervenção, de sentar ela na cadeira, mostrar a aguinha, mostrar o jatinho de ar, né? E daí, consequentemente, com o tempo a gente consegue fazer a primeira limpeza nela, colocando um pouquinho mais de flúor na cavidade bucal e deixando os dentes mais protegidos. Se você E aí, conseguir. essa limpeza deve. Pode falar? Desculpa, pode falar. Não, vou falar. Não, é que se você conseguir levar a criança a cada 6 meses para fazer uma aplicação de flúor no dentista, ajuda bastante também na prevenção de cárie, né? A gente também faz bastante aplicação de selante na parte de cima dos dentes para prevenção de cárie também. Isso a gente começa a colocar desde que nasce os primeiros dentes permanentes, que daí é com 6 anos de idade. Entendi. E tem alguma relação com a colocação de aparelho, com a idade? Ou depois que ele já teve todos, trocou todos os dentes, já, se tiver um pouquinho torto, já posso inserir o aparelho ou não? Isso tudo é sempre importante levar o paciente para uma consulta com um orto, né? Mas assim, quando a gente atende criança, a gente já consegue avaliar se ela provavelmente vai precisar usar aparelho ou não. Tem crianças que quando usa, por exemplo, chupeta ou chupa o dedo bastante tempo, você vê que a criança começa a ter o dente um pouquinho mais para frente, né? Então esse dente mais para frente é uma coisa que quanto antes você puder levar ele para fazer a ortodontia, mesmo sem ter os outros dentes, já ajuda a criança. Mas isso é muito individual de criança para criança. Você não precisa necessariamente ter trocado todos os dentes para inserir um aparelho, né? Porque o mais importante do aparelho, às vezes, é conseguir pegar a criança naquela fase do crescimento, aquele up do crescimento dela, né? Às vezes para expandir um céu da boca que é muito curtinho ou coisas assim. Mas isso tudo tem que avaliar com o orto. Mas você não necessariamente precisa trocar todos os dentes por permanentes para daí entrar com o aparelho. Pode entrar antes, sim, com certeza. Que bacana, Normalmente entra entendi. antes, na verdade. Nossa, curioso, eu imaginava que. E tem alguma diferença, tipo, se entrar, às vezes é mais benéfico entrar cedo, né, na pré-adolescência, ou só depois que é adulto, tem alguma diferença? Tem bastante diferença, porque como você pega ali a fase que a criança está crescendo, você tem mais resposta dela, né, com o aparelho. Então, se você quer puxar para cá, para um lado, digamos, um dente, ou desvirar um dente, se é na época que ela está crescendo, isso pode demorar 1, 2, 3 meses. Um adulto normalmente demora 6, né? Tô dando um exemplo aleatório, mas é porque a criança, por ela estar crescendo, ela responde muito mais rápido aquilo. Entendi. E tá Uhum. tendo remodelação o E, tempo todo. uhum. E até a questão voltando às cáries um pouquinho. Quando a criança tá com dente de leite e tá com uma cárie, às vezes tem pai que fica na dúvida, né? Fala, dente de leite, cai, tudo certo, né? Mas é importante levar já no dentista. Com certeza. Por vários motivos. O dente de leite, apesar da maioria das pessoas achar que, ele vai cair, então tudo bem, né? Ele faz um papel muito importante. Primeiro deles, ele ocupa o espaço para o dente permanente vir depois. Crianças que acabam perdendo algum dente de leite muito cedo, os outros dentes, eles acabam fazendo isso daqui e fechando o espaço do dente permanente. Então, algumas vezes o dente permanente não vem porque ele perdeu aquele dente de leite muito cedo. O dente permanente, ele ocupa o espaço que é dele para depois o outro poder encaixar embaixo dele e erupcionar. Outra coisa muito importante é que dente de leite dá canal, assim como dente normal, né? Dente de adulto. Então, assim, às vezes você acha que é só uma carizinha, a criança pode sentir muita dor com aquilo. Se você demorar para levar no dentista, ela pode ter que passar por um tratamento de canal até, né? Às vezes, se você deixa o
rompimento de canal acontecer e acaba gerando uma infecção lá dentro do osso, pode prejudicar o dente permanente. O dente permanente pode não vir, pode vir com defeito, com esmalte não tão bonito, né? Outra coisa que também é uma coisa que os pais acabam esquecendo, mas que muitas crianças sofrem bullying no colégio por não ter um dente ou outro. Então, isso acaba mexendo bastante com a autoestima da criança. Ai, olha, eu tenho um pretinho no dente. O dente de todos meus amiguinhos é branquinho, o meu é preto. Por quê? Isso mexe com a autoestima da criança, sabe? Sim. A gente esquece disso, a gente acha que não é importante, mas é muito importante, né? Eu tenho um afilhado que ele acabou fazendo aquela restauração escura de amálgama, e ele não sossegou até a gente trocar por uma de resina. Porque ele falava que o dente dele estava preto e que os amigos dele não era preto, por mais que fosse lá de trás, incomodava ele. Então é uma coisa que mexe bastante com a criança, assim, é bem importante você conseguir olhar para essas coisas desde cedo, né? Uhum. Pra ela não E até às vezes pela questão que aquele dente de leite às vezes pode acabar passando cárie para outro dente do lado, que já é, né, que já nasceu, que já é permanente, ou outro de leite, já é permanente. né? Com certeza. Uhum. O leite Alguém tem mais mais rápido, normalmente. Desculpa? O dente de leite, por ele ser menor, a cárie parece que acontece mais rápido, sabe? Quando você vê, já deu canal. Então, ver um pontinho preto, já leva no dentista, que vai ser melhor para a criança, sabe? E para o seu bolso. Nossa. Sim. Então, eu gostaria de agradecer, doutora, a sua participação aqui nessa live. Obrigada mesmo. Fiquei muito feliz quando você aceitou o convite. E recomendo, doutora, para todo mundo que quiser consultar. Ela é muito pacienciosa, tanto para adultos quanto para crianças. Então, fica aí disponível também o Instagram dela, se alguém tiver alguma dúvida depois, Sim, né? pode me mandar. Ou quiser marcar consulta, então pode enviar. Tá atendendo agora com essa época do Covid-19? Como é que tá sendo? Está atendendo um pouco mais, com mais tempo entre os pacientes, né? E não muitos pacientes por dia. A gente tem um limite de 6 pacientes por dia dentro do consultório, o dia inteiro. Pra gente conseguir fazer a desinfecção, né? E você sabe lá, o consultório não é só a minha cadeira, tem mais 2, então não dá para ter muita gente lá dentro mesmo. Mas a gente está atendendo mais emergência, mas coisas rotineiras a gente também faz uma coisa ou outra. Então, tá certo. Tá bom? Obrigada. Muito obrigada, doutora. Um beijo e bom final de semana. Pra você também, um beijo. E aparece lá no consultório quando isso tudo passar. Pode deixar. Tá bom? Preciso. Tá bom. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.